Que alegria estar de volta com você, agora já para a lição número 12. Tudo que é bom também dura pouco. A nossa lição já está quase chegando ao seu final. Mas a lição 12, ela trata exatamente dos últimos dias de Jesus, ali ao redor da cruz, próximo da cruz e do seu sacrifício por nós. São muitos assuntos, então eu resolvi selecionar 4 pontos onde você pode trabalhar com a sua unidade. Primeiro ponto é a mulher derramando o vaso de alabastro sobre Jesus. Aquilo era uma prova de gratidão daquela mulher. E Jesus chegou a dizer que aquilo ali era uma espécie de unção para o seu sepultamento que ia ocorrer logo depois. Então, você pode explorar aqui o aspecto da gratidão que devemos ter a Deus, da entrega que devemos ter a Deus na nossa vida. Então, esse é um ponto para ser explorado. O segundo item desta agenda é a última Páscoa e a Santa Ceia. O que Jesus fez? Ele tomou a Páscoa judaica e fez uma transição. A Páscoa judaica lembrava a libertação do Egito, da escravidão do Egito. E Jesus agora institui a ceia, o pão e o vinho, como símbolos do seu corpo moído por nós para nos salvar. A ceia tornou-se um memorial agora da salvação ou da redenção. Houve uma transição. A ceia também, ela nos lembra o passado, tanto o nosso de pecadores, quanto o de Jesus como Salvador. A ceia nos lembra o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, não é? Mas, ao mesmo tempo, ela nos remete para o futuro. Ela nos lembra que um dia Jesus voltará. O clássico texto sobre a ceia diz assim, que todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, passado, salvação no passado, até que ele venha, o futuro glorioso, sob a ação de Deus. Então, sobre a ceia, você tem outros argumentos na lição, pode trabalhar com eles. O terceiro episódio é o Getsemane, muito conhecido nosso também, onde Jesus suou gotas de sangue, tal era a sua angústia. Ele representa o Getsemane, a angústia de Jesus por nossos pecados, o seu sofrimento. Lá no Getsemane, Jesus também temia uma eterna separação de Deus, tal era a malignidade do pecado que estava sobre ele. Então Jesus não sofreu de mentirinha, como alguns pensam, mas ele de fato sofreu por nossos pecados até a morte, e a Bíblia diz, e morte de cruz. E, finalmente, então, um quarto item, nós temos o Getsemane, nós temos a traição de Judas e a negação de Pedro. Então, de um lado, Pedro, aquele que era um afoito seguidor de Jesus, sempre pronto a dar respostas, como nós estudamos numa das lições desse trimestre, agora está, de fato, negando Jesus, dizendo, eu não o conheço, naquele episódio que você já leu e está no Evangelho de Mateus ali, nas indicações da lição dessa semana. Por outro lado, nós temos Judas, que agora trai o seu Senhor, ouvindo, segundo os textos paralelos de Lucas 22, verso 3 e João 6, 70, que Judas ele ouviu a sugestão de Satanás. Então, nós temos aqui duas situações que depois você também conhece o desenrolar delas. Um se converte, um se salva e o outro se perde, infelizmente, que foi Judas. Então, para terminar a lição, eu diria que essas duas perguntas finais, elas como que organizam a lição e elas dão assim um amplo debate para a gente pensar um pouquinho. Então, eu deixaria com você duas sugestões. Primeira sugestão, lendo a história de Judas, nós perguntamos o seguinte, até que ponto o pecado é responsabilidade nossa? Podemos culpar o diabo pelos pecados de Judas, ou pelo pecado de Judas em trair Jesus? Será? Será que o diabo era totalmente culpado nesse caso e o Judas foi apenas um marionete nas mãos do diabo? Ou ele exerceu a sua vontade também? Parece que é uma tendência de alguns dizerem que Judas era um predestinado para isto e que ele, na verdade, não tinha culpa, que ele foi apenas usado. Será que é assim? Será que ele não exerceu o seu livre-arbítrio? Será que Pedro não poderia ter, ao invés de negar, ter traído também?
É um assunto para a gente discutir, é um assunto teológico, um pouco amplo, mas seria importante você estudar a lição, ver o que o autor diz e, ao mesmo tempo, também discutir com seus alunos. Uma segunda pergunta, que se sobrar tempo, naturalmente, você pode usar. O fato de Deus saber que Judas, trairia Jesus, poderia impedir Judas de cometer este ato? Bom, eu já lhe digo que não. Por quê? Porque o fato de Deus saber alguma coisa pela sua onisciência, não, e pela sua presciência também, ou seja, saber antes, não quer dizer que Deus determine que aquilo vai acontecer. Deus não empurrou Judas para o pecado, Deus não empurrou Judas para a traição, ele escolheu. Mas poderia ter outra pessoa que fizesse isto. Todavia, Deus, pelo fato de saber, não quer dizer que ele causa. A vontade de Deus não é causativa, ou seja, o fato de Deus saber não quer dizer que ele necessariamente força você a fazer aquilo. No final, ele respeita sempre o seu livre-arbítrio. O fato de eu saber que eu estou no alto de um prédio e lá embaixo na rua os carros estão transitando, e lá de cima eu percebo que 2 carros vão se chocar, vão bater, porque os 2 estão vindo em alta velocidade de forma descuidosa. Quer dizer que eu tenho alguma responsabilidade por aquilo, mesmo que eu tente avisar? Não necessariamente. Assim seria a explicação de Judas. Judas, ele cometeu o seu ato porque quis, embora o seu ato veio de uma sugestão de Satanás. Mas com você e comigo, cada dia Satanás nos sugere pecados para cometer. Nós cometemos ou não. Depende do nosso livre-arbítrio e, logicamente, depende da nossa ligação com o poder de Deus que pode nos livrar do pecado. Que Deus lhe abençoe e a gente se encontra aqui nesse espaço agora para a lição de número 13.